A dona Maria Tereza ficou aqui do meu lado insistindo para fazer oração. Então, a senhora pode fazer, tá? Nosso Mestre Jesus, nós te pedimos, Pai, que esteja conosco nesses estudos de hoje, que a luz do seu amor, através dos amigos espirituais que nos acompanham e velam por esse estudo, esteja presente aqui em nós. Que nós tenhamos o nosso coração aberto às suas palavras e ao ensinamento santo da doutrina espírita. Que nós deixemos de lado as conveniências e tudo aquilo que existe em nós, que cega o nosso entendimento maior para a verdade da vida. E só existe a sua verdade, Pai. E que nós tenhamos força e coragem para trazê-la para perto de nós e viver a realidade do Espírito. Nós agradecemos a oportunidade da reencarnação e de estarmos aqui, um grupo coeso, dispondo o nosso tempo e os nossos pensamentos aos semelhantes, encarnados e desencarnados. Então, que sejamos úteis, que os nossos pensamentos sejam voltados ao Senhor e aos nossos irmãos. E assim aprendemos a dilatar o nosso sentimento maior, pouco a pouco, em direção à compreensão do amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigada por tudo, Mestre. Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Então, bom, nós paramos na questão 312 do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando sobre recordação da existência corpórea, né? Está perguntando para o espírito, nós vamos lembrar o seguinte: Allan Kardec, quando se interessou pelo espiritismo, ele o fez depois de verificar, de estudar, né, os fenômenos espíritas. Ele recebeu vários cadernos, conta a biografia que uma carroça, naquela época era carroça, a carroça inteira chegou trazendo anotações de alguns colegas dele que já estavam armazenando esses relatos espíritas, relatos de espíritos através de médiuns, e ele, então, pegou essas informações e foi estudar as questões que tocavam o coração dele com duas médiuns ainda jovens, entre 15 e 12 anos, se eu não me engano, e fazia a pergunta aos espíritos, né? E aí foi que nasceu o Livro dos Espíritos, e o Kardec percebeu o significado moral disso. Então, ele pergunta e vários espíritos responderam. Ele não colocou o nome do médium, que ele considera que o médium é apenas um instrumento, não faz sentido colocar o nome do médium, o que é diferente no Brasil. No Brasil, a gente vai atrás dos médiums, né? Nós temos aí espíritas famosos como médiums famosos, porque psicografam. Nós temos o caso do Chico Xavier. Nós temos um famoso que não entrou nessa situação de psicografia, que foi Bezerra de Menezes, chamado Apóstolo do Espiritismo no Brasil. Nós temos caso de
Herculano Pires, também, que não é por causa de psicografia, mas por causa de livros, né? E nós temos o Divaldo, que é famoso por psicografia e pelas palestras que faz. Mas o Allan Kardec considerou que o nome do médium não precisava aparecer. No Livro dos Espíritos, vários espíritos escreveram, ele coloca lá na introdução. Nós temos Sócrates, Platão, São Luís, Santo Agostinho, Erasto, discípulo de São Paulo, João Batista, São João Evangelista, São Vicente de Paula e outros mais que a gente vai vendo aí, né, que são espíritos grandes, grandiosos, quando a gente procura a biografia deles. Alguns bem conhecidos, o Emmanuel na época não era conhecido, foi conhecido aqui no Brasil, ele tem a lição O Ódio no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo, quer dizer. Então, o Kardec juntou tudo isso para dar um corpo, fez uma separação muito didática desse processo todo de organização ele, na verdade, foi o codificador, né, da doutrina espírita. Na pergunta 312, é a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Sofrimento eu acho que as pessoas não esquecem, principalmente que nós aprendemos nas lições passadas, né, que os espíritos, eles guardam na memória aquilo que os fez crescer. Frequentemente assim acontece, essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O sofrimento não foge. Como degrau da escala evolutiva, né? São Francisco de Assis tem uma frase dizendo que o sofrimento é a escada da perfeição. Tem dois tipos de sofrimento. Tem o sofrimento por sacrifício em favor do próximo e em favor das virtudes, lutando contra os vícios, mas tem o sofrimento que o indivíduo tem porque ele é egoísta, ele é invejoso, né? Ele é orgulhoso. Então, o invejoso, por exemplo, ele sofre com o fato dos outros terem o que ele desejaria. Esse tipo de sofrimento não é o da escada da perfeição, mas o da perdição. Então, também é importante saber sofrer. Nós temos as notícias e os estudos nossos mostram que aqueles espíritos superiores que se sacrificam em favor da humanidade, para eles esse sofrimento é motivo de alegria. Mas não acontece quando o sofrimento é por egoísmo ou por algum vício. Então, o que ele guarda na memória é aquilo que o fez crescer. Dificilmente um espírito, por exemplo, vai lembrar lá quando ele desencarna das posses que ele teve, a não ser que seja uma posse que vai fazer bem para os outros. Por exemplo, vamos dizer que acontece algumas vezes, o indivíduo comprou um terreno, sacrificou para poder construir um orfanato, aí com certeza ele vai lembrar. Mas se ele fez isso sem qualquer propósito, que não seja o propósito comum que todos têm, no geral, de ter uma casa, não tem por que ele se lembrar disso, né? Ele não vai ficar lembrando, nossa, eu trabalhei minha vida inteira para poder sobreviver. Isso não é algo que faz sentido para o espírito. Ele vai se lembrar assim, eu me dediquei ao meu trabalho com amor e afinco, fui companheiro das pessoas que estavam ali precisando de ajuda, além do trabalho material, eu me entreguei a prestar atenção nos outros e verificar em que eu podia ajudá-los, como que eu podia auxiliá-los. Aí ele vai lembrar do trabalho dele, mas não em relação à remuneração, em relação a algo que nós fazemos para a sobrevivência. Algum questionamento? O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles.
novamente, é a mente, né? A alma. Então, ele vai sentir saudade das posses dele. Ele lá não serve, né? O que vai adiantar ele ter tido várias posses aqui? Eu fico vendo aí alguns indivíduos ricos que têm 50 carros, 40 carros. Eu não sei para que tanto carro, só cabe uma pessoa lá quando ele vai andar. Tem carro que só cabe uma pessoa, tem uma McLaren que só cabe uma pessoa. Isso que é egoísmo. Vai chamar o carro do egoísta, só cabe ele. E o mais interessante é que é no meio. O cockpit dele é no meio, né? O banco do motorista. Para que você vai querer isso, né? Mas por que ele vai lembrar de uma coisa dessa? Não faz sentido, a não ser que ele sinta a necessidade da vaidade, que aqui, quando ele tinha esses carros, as pessoas paravam para observar, aí ele sente a necessidade dessas vibrações inferiores. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Aí é algo complicado, porque nós vamos ter que falar disso em detalhes, senão nós vamos ficar aqui, conversando como se fôssemos apenas teóricos, e não tem jeito de a gente ser teórico numa situação dessa. A gente tem que ser prático na análise de cada dia. Então, veja bem que situação interessante. A felicidade espiritual, o que ela representa? Uma prece feita com amor, o arrependimento dos nossos erros, aí a gente sente uma alegria da alma, né? Uma vez eu falei numa sala de aula, eu estava dando aula, falei assim, se as pessoas pudessem entender quanto que uma prece é melhor do que utilizar uma droga, já que a pessoa usa a droga para poder encontrar com o seu eu, vai orar, né? Porque orar, você encontra com o Criador, é uma atitude de humildade perante o Criador, e essa oração nos aproxima dos bons espíritos, e nós podemos orar pelos outros. Mas essa sensação é tão fugidia, ela é tão tênue, que se o indivíduo não buscar fortemente uma melhora íntima, os prazeres carnais são muito pujantes. Eles são muito, vamos dizer assim, a Maria usou aqui chamativo, é isso, né? Eles são chamativos no sentido dos nossos desejos, porque eles são fortes mesmo, e eles estão mais em conforme com as necessidades do corpo material. Então, por exemplo, vamos pensar em algo assim interessante em relação a isso. É fácil comer uma comida frugal todo dia? Uma comidinha assim, bem... Fruta. Gente, eu tentei. Eu fui vegetariano, eu acho que foi entre 6 anos, mais ou menos, aproximadamente. Mas, mesmo vegetariano, eu, uma vez, fiz um contrato lá com o pessoal da República do Lado, da nossa República, de passar o dia espiritualizado. Era um domingo. A gente foi para o centro de manhã, depois foi para o centro à tarde, e a gente ia comer só fruta. Aí nós comemos só fruta de manhã, fomos para o centro, voltamos, comemos melancia, mamão, laranja, não tinha nem abacate para ajudar. E comemos assim, e orando. E aqui, gente, quando deu 6 horas da tarde, eu não aguentei. Falei assim, alguém aqui sabe fazer um feijão tropeiro? Não dava. Eu senti uma fome, que eu acho que foi a fome dos obsessores que estavam alimentando comigo. Que fome que era aquela? Que situação difícil. Outra coisa, eu tive que voltar a comer carne, porque eu estava com um processo de anemia. Naquela época, eu fui vegetariano, quer ver? Entre os anos 1988 e 1995, mais ou menos, 94. Fui vegetariano nessa época. A situação era grave, não tinha nada para repor, tinha carne de soja. A carne de soja, de vez em quando, dava umas intoxicações na gente. E aí, eu não conseguia fazer as coisas assim, que não fosse assim, para poder manter as atividades, eu comia muito, muito mesmo.
Eu acho, que olha só o que é o desequilíbrio. É uma hipótese minha. Que esse exagero de comida na época que eu queria ser vegetariano antecipou a minha diabetes tipo 2. E aí comia muito carboidrato para poder repor a falta da carne. Mas é engraçado, né? Quanto que a carne pesa? Então foi assim. Eu morava lá em Juiz de Fora, fazia um cursinho, e a gente comia numa pensão. Pagava por mês para comer só para almoçar lá. Não morava na pensão, não, só comia. Aí o que acontece? A briga pelo bife na pensão era tão grave assim, e eu tinha um horário assim, eu era uma pessoa regradíssima. Eu tinha que estudar 8 horas por dia, da 1 às 6, tomava banho e jantava das 6 às 7, estudava das 7 às 10, dormia, no outro dia estava acordado 6 horas, ia para a escola, almoçava, voltava 1 hora, tinha que estar estudando. Aí eu percebi o quanto que a carne estava me dificultando estudar, porque eu sentia muito sono. Fora isso, a briga pela carne na pensão era algo assim terrível. Eu não vou entrar nessa briga, não. Para ver um bifinho um pouquinho maior, um bifinho um pouquinho mais grosso, não quero isso. Quero um bife para cada um, o resto podia comer à vontade. Aí eu falei, vou comer carne não. Quando eu percebi, eu estava um mês sem comer carne. E eu percebi que o sono à tarde diminuía. E eu percebi que eu estava uma pessoa mais leve. Porque eu perdi 11 quilos em um mês. Sem comer carne. Eu falei, vou virar vegetariano, gostei desse negócio. Virei vegetariano e passei esse tempo todo como vegetariano. Na tentativa sublime de deixar o espírito mais leve, né? Não comer as vísceras dos nossos irmãos animais. E aí eu lutei contra isso. E aí fiz isso. E aí, enquanto eu fui estudante, consegui levar. Comecei a trabalhar muito, trabalhar bastante. Quando veio, o médico falou assim, poxa, mas você está com uma pressão alta, você está começando a ficar meio anêmico, né? Ele conversou, eu falei assim, mas eu sou vegetariano. Ele falou, olha, você tem que repor. Eu falei, como é que repõe? Aí naquela época era difícil, a carne de soja, bife de soja, bolinho de soja. Não aguentava ver soja mais na frente. Era aquela soja texturizada, não sei se vocês conhecem, e é uma coisa difícil de fazer. Senão você vai ter que voltar a comer carne. Aí eu voltei a comer carne. Aí eu fui na churrascaria. Passei mal, mas passei mal. Primeiro dia, eu percebi a diferença que aquela comida pesada trazia. E, meu Deus, não vou conseguir. Nos próximos 4 dias eu fui para a churrascaria comendo carne. E ganhei, em um mês, eu ganhei 9 quilos. Aí eu estou explicando para vocês por quê. Porque senão a gente vai falar aqui, ó. A gente vai ficar assim, ó. Nossa, a gente tem que sublimar. Como? Aos poucos, devagar, nos acostumando com a disciplina da oração, das boas vibrações, procurando bons lugares, nos desfazendo de ambientes pesados, só indo em ambientes pesados com o intuito de ajudar, com o intuito de auxiliar, evitando aquilo que nos faz mal, evitando conversas maledicentes, evitando locais de músicas degradantes, um ambiente degradante. Aí, a gente aos poucos vai acostumando. Eu não, eu fiz uma força externa. Isso que eu contei a história. De fora para dentro. Ou seja, eu não vou comer carne porque eu sou espírita, não sou a favor de matar animal, quero sublimar meu corpo. Ganha diabetes antecipado. Compreenderam a questão? Então, o que é essa felicidade de espírito elevado? Ele falou aqui, ó. Mas se eu for interpretar isso assim, pronto, acabei de ler a questão 313 do Livro dos Espíritos, agora sou um ser elevado. Pronto, estou elevado. Aí eu faço cara de elevado. Tem aquele olhar pacífico. Né? A pessoa está sofrendo, é assim mesmo, meu irmão. Você não tem empatia com a pessoa. Você quer mostrar que você é um ser elevado. Na verdade, isso aí é uma máscara social espírita. Tem que ser de dentro. Então, você vai começar devagar. Você não vai se transformar rapidamente. Nosso querido Allan Kardec fala, a evolução é lenta e contínua. Então, agora eu quero melhorar o meu estado de espírito e quero ter a felicidade dos espíritos elevados. Ué, mas eu não sou elevado?
Então, se eu não sou elevado, como é que eu vou sentir essa felicidade 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra? Eu vou tentar sublimar tudo. Vou tirar uma colher ou 100 gramas de carne ou 50 gramas de carne do meu almoço todo dia. Aí eu começo a ser disciplinado. Estou dando um exemplo, para quem quiser diminuir a comida. Eu vou retirar do meu cardápio os alcoólicos. Eu vou retirar da minha vida a maledicência. Eu não vou mais naquele local onde a gente encontra falar mal dos outros. No meu antigo local de trabalho, se chamava Sala dos Professores. Eu vou evitar ir num ambiente degradante e eu vou começar a orar com um horário fixo de oração todo dia. Eu vou falar com Deus todo dia no horário fixo. Eu vou ter a responsabilidade de orar, ou praticamente fixo. Eu vou falar com Deus toda noite antes de dormir e todo dia quando acordar, e vou trazer para a minha vida leituras evangélicas. E aí eu começo a perceber que eu estou pesado, tenho uma sensação estranha, eu faço uma leitura evangélica, melhoro. Aí eu começo a meditar, a pensar, me ligar a Deus e sinto um peso na cabeça, no coração, eu faço uma prece, aquilo se desfaz. Eu estou treinando a ter a felicidade dos espíritos elevados. Olha, se eu passo por isso sem essa explicação, nós estaríamos aqui sendo pessoas imaturas. Para falar assim, isso tem muito na doutrina, infelizmente. Nossa, eu sou espírito elevado, porque eu falo de caridade, mas se você não faz, velho. Vamos ser espírito elevado, aí você faz cara de coitado. O nosso evangelho fala: para estar em constante comunicação convosco, não é necessário envergar o silício e se cobrir de cinzas. Viva com os homens do mundo, como vivem os homens, mas sacrificai as frivolidades de cada dia. Santificai as atividades do dia. Basta em cada ato levar o pensamento ao Criador, pedindo a bênção, pedindo proteção, e ao final da atividade, a bênção pela obra realizada. É a ligação com Deus. Aí eu começo, então, a fazer com que o meu perispírito denso fique menos denso. E aquelas regiões mais complexas, mais difíceis, mais densas das áreas associadas ao comportamento, são marcas que acontecem nas regiões relativas aos órgãos físicos, aos centros energéticos do perispírito. Então, se o meu problema é com alcoólicos, por exemplo, e eu puder enxergar o meu perispírito, eu vou ver uma mancha escura que vai envolver o fígado, o pâncreas, o estômago, principalmente as regiões mais deterioradas, parte do intestino. Aí, se eu começo a fugir disso, a retirar-me disso, aí então eu começo a ter aquela região escura, a energia dela deixa de ser viciada, a água deixa de ser estagnada e essa energia começa a fazer parte do ciclo energético do corpo perispiritual. E aos poucos, aquilo lá, com o passar do tempo, vai ficando mais claro. É a questão do cigarro. Vamos pegar o cigarro como uma representação simbólica bastante interessante em relação ao perispírito. O indivíduo fuma, o pulmão dele vai ficando enegrecido, certo? É assim? Como o pulmão vai ficando enegrecido, vai ficando escuro, ele fuma 10 anos, o pulmão dele está bem escuro. Aí, o que diz a teoria médica em relação a parar de fumar? O indivíduo parou de fumar, o benefício passa a ser poucas horas depois, é imediato que ele já melhora a taxa respiratória dele. É corrigindo se eu estiver errado. Com o passar do tempo, vai ter uma renovação das células e as partes escuras vão desaparecendo. E depois de muitos anos, aí a questão é, para cada 1 ano de fumo, 5 anos para poder restaurar aquela área que foi deteriorada. Errado? Aí o cara fumou 10 anos, vai precisar de mais só 50 para poder voltar ao normal.
eu espero que a questão perispiritual não seja dessa forma. Seja um pouco mais rápido. Mas aquilo que a gente fez é como se fosse uma tábua. Você ganha na sua encarnação uma tábua lisinha. Aí você faz uma bobagem, pega um prego lá. Aí outra bobagem, outro prego. Aí você vai arrependi, vai lá e tira os pregos. As marcas ficaram. As marcas permaneceram. Passar uma lixa, lisinha de novo, mas ainda tem as marcas lá. Aquelas marcas ficarão. Mas eu ganho numa nova vida um corpo sem as marcas de novo. E o perispírito melhorado. Mas é possível essa marca desaparecer? Se eu lixar direitinho, ela desaparece. Se eu lixar bem, ela desaparece. O que é o lixar bem? Eu arrependi, trabalhei para não fazer de novo e trabalhei contrário àquilo que eu fazia. Eu sou uma pessoa invejosa. Eu não quero ser mais. Até a marca lá no meu perispírito. Marca escura. Eu paro de ter inveja. Não, eu tenho o que Deus me deu. Aí eu uso o raciocínio, o sentimento, Deus me deu. E eu, com o que Deus me deu, eu sou feliz. Eu não preciso invejar o que os outros têm. Eu tenho o que é perfeito para a minha vida, para a minha encarnação. Concluí. Começa a melhorar. Ainda continua a marca lá. De vez em quando bate uma inveja, mas eu consigo vencer. Estou lutando, estou vencendo. Ótimo. Aí eu vejo as pessoas invejosas. Aí, se eu não tiver orgulho, eu falo assim, ô, meu filho, eu fui assim. Eu tive essas sensações, esses pensamentos. Ó, eu vou te explicar o que eu fiz para melhorar. Isso aí não faz bem, não. Deixa a gente mal. Aí você já está trabalhando ativamente pelo bem do próximo. E aí aquela parte escura começa a diminuir muito rápido. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Trabalhar pelo próximo é amar. Entende? Então não basta eu me arrepender. Eu preciso trabalhar para melhorar o meu interior e para repassar para os encarnados e desencarnados aquilo na qual eu melhorei. Porque aí eu vou entrar numa frase do Cristo chamada: pode um cego conduzir outro cego? Se o fizer, os dois cairão no abismo. Então, eu vou primeiro ver que cego que é esse. Ver o meu defeito. Ah, deixei de ser cego com o meu defeito. Veja que o que Cristo fala é muito profundo, né? O pessoal acha que isso é apenas um cego de olho. Pode um cego moral conduzir outro cego moral? Os dois vão para o abismo espiritual. Então eu começo a ver. E aí eu começo a fazer o quê? Conduzir as pessoas para o caminho. Pelo meu exemplo, para começar no plano espiritual, pelas pessoas encarnadas que eu vou poder auxiliar, uma criança que eu puder ser um tutor, um tio, um pai, um irmão mais velho, uma tia, um amigo da família, e vou direcionar a pessoa. E aí eu já vou trabalhando pela minha redenção. Vês o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que está em vosso olho. Primeiro, retirai a trave do vosso olho, e depois ide retirar o argueiro do olho do vosso irmão. Olha só como é que ficou claro agora. Uma das maneiras de saber o nosso defeito é aquilo que nos irrita nos outros. Uma das maneiras de saber dos nossos defeitos para nos conhecer. Aí aquilo, estou irritado com aquele negócio, então eu vou ficar de olho. Porque provavelmente eu tenho aquilo. Freud chamou isso de projeção. Freud chamou de projeção. A gente se projeta nos outros. E normalmente Freud tem uma frase interessante que ele fala assim: quando você fala mal de alguém para mim, eu fico sabendo mais de você do que desse alguém. Ou do que da outra pessoa, vamos dizer assim. Entende? Olha que interessante isso. Aí, como é que eu vou resolver essas coisas?
dentro de mim. Então, nós paramos aqui. Nós paramos na busca da felicidade. Que foi isso? Busca da felicidade. Que felicidade? A felicidade efêmera. E felicidade efêmera. Efêmera para nós, real para os espíritos superiores. Agora eu vou aqui para o meu instrumento de aula. Mas a gente está com um pouco ibope. Eu vou entrar com outro nome meu para dar ibope. Eu vou juntar. Sem isso, juntei. Parar de apresentar. Todos me ouvem bem? Sim. Então, tá bom. Agora, eu vou precisar compartilhar a tela. Apareceu? Funciona assim. Eu sou um corpo, eu vou fazer um corpo assim, nada bonito, com um rostinho redondo, que é chamativo. Vou fazer aqui o pescocinho, o ombrinho. Vou fazer aqui, colocar a pessoa de roupa, maneta, e com as perninhas curtas, totalmente a fim de fazer uma perna muito grande, puxa bem aleijadinho, aqui, cintozinho dele, botar um bolso, aqui a pessoa, aqui está o indivíduo. Aí vamos lá. Eu tenho, ao longo da minha aura, a aura é a projeção dos meus pensamentos em torno do meu corpo. Essa é a aura. E os médios, alguns médios... Gente, esse pé dele aqui ficou parecendo um casco de cavalo. Aí, olha só. Tem aqui, essa é a minha aura. A minha aura, ela expande o que eu sou. Ela representa, através das cores, o que eu sou. Acontece que determinadas regiões, ela está manchada. Então, eu vou usar aqui aquela região que eu falei para vocês, do fígado, do pâncreas, do estômago, do intestino. Essa região aqui fica escura. Mas eu apresento os centros energéticos, que é o centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genital. 7. As energias fluem pelo corpo, passando por esses centros, fazendo um ciclo constante de energia. Essa região aqui vai ficar estagnada. A energia tende a se manter aqui, ó, e esse centro fica enegrecido. Estou colocando avermelhado aqui, vai ter como fazer de outra cor. O que acontece? Isso aqui passa a ser um motivo de sofrimento durante a minha vida toda. O que esse sofrimento me faz? Pensar no fígado, pensar no estômago, cuidar do estômago, cuidar do fígado. Porque na outra vida, eu bebi demais. Eu comi demais. Essa região sofre. Eu tenho uma gastrite que nada cura, eu tenho uma queimação absurda, eu tenho problemas hepáticos, tenho sofrimento durante a vida. O sofrimento é tanto maior se eu continuar o mesmo comportamento do passado. E ele é menor se eu não mais voltar aos comportamentos passados. E entre essas duas coisas, tem uma coisa chamada
escolha. Eu posso escolher. Aí, o indivíduo que escolheu por sofrer menos, ele vive com isso durante um tempo, morre com isso, mas não morre disso. O indivíduo que escolhe o sofrimento maior, ou seja, ele não modifica aquilo que ele fez no passado, provavelmente ele morre disso. Ele vai ter uma cirrose hepática, ou vai ter uma úlcera supurada em que o ácido clorídrico cai em cima do pâncreas e digere o pâncreas, gerando uma pancreatite aguda que a chance de sobrevivência é cerca de 1% apenas quando isso acontece. Ele pode ter um câncer de intestino, ele pode ter situações muito graves. Então, o sofrimento também é escolha nossa. Não sei se eu fui claro aqui. Tem como eu sublimar esse sofrimento que eu estou trazendo da vida passada? Tem. Como? Orando, eu sinto menos. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que têm gastrite, elas também são nervosas? Sentimento de culpa aparece, mexe com o indivíduo, torna a vida dele mais sofrida. Mas se ele ora, se ele ajuda o semelhante, pode ser que ele tenha a cura. E essa cura vai auxiliá-lo, porque ele vai aprender a amar, ele vai ajudar os outros, ele então se tornou uma pessoa, por exemplo, um voluntário no AA. Ele não bebe, mas ele sente a dor de quem bebe, e aí ele vai lá, ajuda as pessoas que têm alcoolismo. Eu acredito que eu sofri isso aqui. Eu vim com um problema no fígado, eu tive hepatite quando era criança. Eu desconfio que eu bebia muito no passado. Essa vida, não consegui chegar perto de álcool. Não consegui. Aí, eu me tornei um palestrante contra o uso do álcool. Mais que isso, o meu mestrado e meu doutorado foi sobre efeitos do álcool no cérebro. Eu fui dando palestras sobre o efeito do álcool, falo sobre o álcool todas as vezes que eu dou aula que tem alguma coisa associada à toxicologia ou ao cérebro. Aí eu cito esses trabalhos e eu consegui demonstrar que o efeito do álcool é muito danoso para o organismo. Então, não somente vim com o problema hepático, como também eu vim para fazer um trabalho científico e, ao mesmo tempo, de divulgação dos malefícios do álcool. Vocês entenderam? Hoje, pode passar o álcool mais lindo que seja na minha frente. Olha, vamos comer um vinho, tomar um vinho branco com queijo, com molho. Não, nada me apetece. Não gosto. Esse gosto lá dentro de mim tem a sensação de arrependimento. Entendeu? Vamos lá. Está entendido isso? Ou não? Né? Tá tranquilo? Eu vou seguir o que a Maria falou, já que ninguém me responde mesmo. Eu acho que a vez, na encarnação passada, eu não dei atenção para os professores, para os outros, e aqui nessa reencarnação, eu falei, vai fazer estudo espírita, porque ninguém vai te responder mesmo. Ninguém ajuda ninguém. Ô, Thales, eu vou falar uma coisa. Ah, é. É uma aula agora que eu fiquei impressionada. Tudo isso que você falou, eu passei com meu marido. Verdade. Entendeu? Então, dei tudo, o filme passou na minha cabeça. É um sofrimento muito grande. Não só sofre ele, ou se ele sofre, a gente não sabe, mas a família inteira. Porque, para mim, é o pior vício que existe na face da terra, é a bebida. A senhora citou uma coisa interessante, é assim,
eu considero que realmente o álcool é um dos piores vícios. Por quê? Porque ele tem vamos dizer assim, um apelo social muito grande. É. Porque o indivíduo bebe, ele faz mal para a família, ele faz mal para a sociedade, ele bate nas pessoas, ele dirige o carro embriagado, sabe? São situações bastante complicadas. Mas essa parte ele fazia mais em casa. O sofrimento era nosso, entendeu? Sim. O sofrimento era nosso. Agora, ele nunca saiu bêbado de casa, essas coisas. No começo da vida dele, tudo bem. Mas aí foi cortado. Porque aí veio a família, né? Sim. Mas ele fez a gente sofrer muito. Nossa Senhora, Deus me livre, não gosto nem de pensar. Mas não vem ao caso. Eu sei dizer, meu filho, que a bebida é o pior vício do mundo. Pior vício. Não existe pior, não. De jeito nenhum. Agressividade, fala sem pensar. As atitudes são atitudes assim, baixas demais. Meu Deus. Nossa, mano. É isso aí. Desculpe, foi um desabafo. Não, fique à vontade. Eu resolvi desenhar só o cérebro. Vamos pegar, então, uma região cerebral, marcar aqui de vermelho. Eu tenho um problema aqui, ó, nessa região aqui, ó. Uma região associada ao hipotálamo, que da onde sai a hipófise. Essa região é uma região que ela faz associação com o córtex aqui, ó, esse córtex frontal aqui. E só isso tá bom, né? Então, eu vim aqui e eu sou uma pessoa violenta. Eu estou associando violência. Normalmente, a pessoa violência, ela é glutona. Glutão. E normalmente, a pessoa violência em glutona, ela apresenta alta sexualidade. E aqui, nesse hipotálamo, são as regiões associadas a controle da fome, controle da ingestão hídrica, controle da raiva e da violência e estimulação sexual. Ou seja, aí, no meu perispírito, eu coloquei aqui que a aura está amarelinha, está aqui em volta. Tá aqui em volta. Certo? Então, eu sou todo amarelinho, mas essa região aqui está vermelha, tá vendo? A região aqui está vermelha. E eu já reencarnei com essa deficiência. Eu vim para lutar contra ela. Então, ela acaba sendo exacerbada. Eu vou dar um exemplo no livro Libertação. Você fala alta glutonaria, né? Mas olha só, quem lê o livro deve lembrar de uma moça que tinha vivido em uma certa prostituição. Aí, a mulher do espírito evoluído fala assim: ô, minha irmã, vamos preparar a sua reencarnação. Você vai reencarnar com a prova da beleza física, para que você possa resistir às pessoas que se interessavam por você, dizendo não para elas, devido a essa falha de caráter. Ela reencarna, mas aí a gente pergunta, ela vai vencer ou não? Depende. Ela pode cair por um tempo, arrepender, vencer, ela pode simplesmente ter a vida inteira como a vida passada, ela pode, devido aos sofrimentos que ela teve, sentir, de certa forma, assim, um desespero quando alguém chega com segundas intenções para essa pessoa, que ela não consegue suportar, ela sai de perto, porque aquilo a feriu demais, entendeu? Tá bom. Mas digamos que essa pessoa, ela não conseguiu vencer de imediato a situação. Aí esse indivíduo aqui, assim, é um obsessor. Obsessor associado lá
com os passados dessa pessoa. Ele aproveitou a vida dessa mulher também para satisfação dos seus desejos, só que ele não reencarnou, ele não conseguiu reencarnar, ele não apresentava maturidade suficiente para isso. Tá? Aí esse indivíduo também tem essa região aqui, ó, essa mesma região, bastante enegrecida, é que ele apresenta um forte contato com ela, essa outra pessoa, que reconhece as vibrações do passado como familiar. E esse indivíduo aqui, ó, está querendo muito aproveitar a vida, mas ele está desencarnado. Ele vai usar essa pessoa que está encarnada aqui. Ele vai sofrer uma forte projeção, aumentando todos esses aspectos em torno da situação. Entende? Daí, por que isso está acontecendo? Porque a luta dele é maior. Por isso que quando a gente não vence no momento que nos é dada oportunidade, o sofrimento é grande. Que a luta tem que ser maior até vencer, até a gente cansar de errar, até a gente perceber que aquilo não faz bem para a alma e que se eu continuar daquele jeito, eu não vou chegar a Deus tão rápido. Eu não vou ter a companhia dos bons espíritos. Eu não vou ter essa felicidade dos espíritos elevados. Eu vou continuar com as vibrações densas, vibrações que castigam a alma, geram depressão, sofrimento, tristeza, dor, mal-estar espiritual, sensações de desespero, de solidão, sensação de que ninguém se preocupa com esse indivíduo. Ele tem a sensação que está sozinho, porque ele vive a vida do egoísta. Mas, o que adianta? Ele começa a lutar, vê que está errado, mas ele significa que isso aqui foi cortado? Se o obsessor continua, ele continua com a mancha. Então, o trabalho dele tem que ser um trabalho muito maior, porque aí melhorando essa região, entendendo essa situação, aí sim ele corta. E esse espírito, então, é convidado a se elevar. Por quê? Porque ele fala assim, puxa, a pessoa lutou lá, melhorou, eu fiz a mesma coisa que ela, agora está se sentindo mais feliz. Então, eu não quero mais, não. Eu vou seguir com os bons espíritos e preparar a minha encarnação. Então, nós fazemos de um obsessor um protetor, possivelmente um filho. Assim que funciona o amor de Deus em detalhes. Poderão encontrar isso em explicações não tão detalhadas, juntando informações dos 13 livros da obra do André Luiz, começa com o Nosso Lar e termina e a Vida Continua, e nos livros, alguns livros do Edir Emmanuel, principalmente Vida e Sexo. Ok? Então, a busca da felicidade nossa, ela requer uma dedicação, uma forte dedicação. E toda vez que nós fugimos dos estudos, toda vez que nós fugimos das responsabilidades de nos melhorar, nós deixamos para trás a oportunidade de crescer, de sermos disciplinados, de trabalharmos no bem. E aí nós trazemos para nós sofrimentos, em vários tipos de sofrimento. Arrepender é o primeiro passo, pois tem que trabalhar. Tem que trabalhar para poder melhorar. Aí a pessoa deve estar aí perguntando assim, que bobão, botou o fone de ouvido, não baixou o microfone para falar. É porque eu estava usando o microfone do computador, eu usei o fone de ouvido para não dar interferência, tá? É para maledicência. Eu mesmo já falo mal de mim mesmo, tem problema. Então vamos lá. Vamos retornar aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreender, é só falar que a gente explica de novo. Então, a responsabilidade dos vícios, ela não é de uma pessoa só, de várias. Normalmente desencarnados associados. Diga, dona Michelle. Cara, já na internet parou 2 vezes, eu não consegui acompanhar o raciocínio. Você consegue explicar de uma forma assim, um pouco mais breve para não ficar com tanto tempo? Você viu?
Eu não consegui acompanhar o raciocínio das limites do mestre. Eu não consegui te ouvir direito, Michele. A Maria também não ouviu, ela está com fone. Você está falando, sem problema. Eu não entendi, eu falo de novo, mas ela falou alguma coisa sobre acompanhar o raciocínio, é isso? É que a minha internet, ela cortou 2 vezes e eu não consegui compreender se não se importaria de... Assim, resumir de uma forma breve para não ocupar tanto tempo, só para eu poder compreender. Sim. É quando a gente apresenta os defeitos do passado, a gente tem uma marca no perispírito que facilita a ação dos obsessores. Aí, a minha luta para vencer aquilo tem que ser muito forte, porque além do defeito que eu trago comigo, eu ainda tenho um local, uma região que facilita a ação dos obsessores. E a pessoa tem facilidade para fazer aquilo que ela caiu no passado, que é uma reminiscência do processo. Então, a luta tem que ser muito forte. É isso. Se ela não opta por isso... eu consegui entender. Ela não opta por isso, ela dificulta o trabalho de associação do seu ser de si mesmo com as vibrações superiores. Aí o Kardec comenta, no final da 313, exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Então, o que significa isso no que nós falamos? Significa dizer assim, quando eu vencer meus vícios, eu vou olhar o quanto pueril que ele era, o quanto sem sentido que ele era. Da importância de eu saber quais são os meus vícios. O Evangelho nos conta, todos nós aqui na Terra temos o egoísmo, o orgulho e a tola vaidade como vícios. Aí tem outras associadas a isso. A sexualidade, a violência, a glutonaria, a maledicência, a inveja, associadas. São, vamos dizer, são vícios filhos do egoísmo. Sabendo quais são eles e detectando em mim, eu então trabalho para me melhorar. Trabalho para me sentir melhor. Trabalho para crescer espiritualmente. E aí eu vou começar, então, a ter uma associação direta com as vibrações superiores. Fique à vontade, Elaine. Oi. Eu estava ouvindo você falar sobre fazer o desenho, o esquema ali, e me veio à cabeça a medicina chinesa, que fala muito das emoções, das questões que a gente vai somatizando, e isso reflete no nosso físico, né? Mas são todas questões emocionais, espirituais, que vão... Uma hora o corpo sente e traz isso à tona. Eu sou leiga, assim, estou chegando agora, né? Então, eu não sei muita coisa, mas me bateu essa curiosidade. O espiritismo dialoga com a medicina chinesa ou não? Sim. Na verdade, o espiritismo ele é a religião trazida pelos espíritos superiores, que foi espalhada pelo mundo através do Douyin, através do Shiatsu, através da medicina chinesa, através das técnicas de meditação hinduísta, budista. E aí, o que o Kardec fez foi juntar essas informações dos espíritos superiores, separando a parte mística e colocando numa parte mais direcionada, no sentido da razão, do raciocínio, para que a gente não acredite sem saber. Então, no momento em que a ciência, o cientificismo da Terra foi alto, então Kardec foi o responsável por trazer, compilar essa doutrina dos espíritos superiores. Então, a medicina chinesa, a qual me foi informado, uma pergunta que eu fiz aos espíritos, ela me informou, ou eles me informaram, que ela veio através de médiuns da China mesmo, que enxergando o perispírito, começaram a trabalhar esse processo de tratar o corpo para afetar a alma. Porque na medicina chinesa, eles também trabalham com a mudança de comportamento do indivíduo. Se o indivíduo não, eles falam lá, que se a pessoa não mudar o comportamento, se ela não quiser a cura, ela vai continuar com a doença. Esse é um dos exemplos. A mesma coisa na acupuntura.
Só que não adianta você tirar a dor na acupuntura com uma agulha, se o indivíduo continuar com o mesmo comportamento, a causa da doença não cessa. Então, não obstante ter essa ligação, sim, da medicina chinesa e de várias outras coisas, o espiritismo, porque o espiritismo existe desde sempre, ele foi trazido em várias épocas, mas compilado somente agora, há pouco tempo, né, em 1857, que é a data de início do espiritismo, o espiritismo separa a parte mística, porque com o passar do tempo, as pessoas pegaram, por exemplo, as ideias daquele médium inicial que começou o trabalho da medicina chinesa e passa a uma explicação bastante mística que não faz muito sentido hoje. Então, ele associa a personalidade do indivíduo aos 4 elementos, ar, água, terra e fogo. Vocês já devem ter visto isso, principalmente a acupuntura. Mas não existe só esse tipo de comportamento. Aí eles falam, não, tem um comportamento que o indivíduo está entre a água e o fogo, entre a terra e o fogo, entre a terra e a água. Digamos que sejam 8 ou 16 comportamentos, também é pouco. Então, não é essa associação que se faz. A associação é a alma eterna transferindo para o corpo as suas mazelas, que acabam sendo representadas como uma opção, uma possibilidade de redenção, uma pessoa trabalhando com aquilo que lhe preocupa. Uma pessoa que nasce com um problema hepático desde cedo, ela tem que passar a vida cuidando do fígado porque ela não cuidou da outra vida. Aí é a medicina chinesa numa tradução do espiritismo moderno. Não sei se respondi para você claramente, mas eu tento novamente, se for necessário. Não, respondeu sim, obrigada. Responde. Vamos, então, esperar os nossos 10 minutos, às 19h08 a gente retorna. Até lá, vamos tomar o nosso café. Já deveria ter feito café antes, para não fazer o café nesse intervalo, porque nunca dá tempo. E a gente retorna depois do nosso descanso. Um abraço, até daqui a pouco.